Para mim é motivo de alegria estar aqui com os irmãos. E eu digo isso sem nenhuma hipocrisia, porque de fato eu me alegro em estar aqui. Como fui cumprimentado agora há pouco, não me sinto mais visitante, mas me sinto parte dessa casa. Me sinto familiar. E quero agradecer o privilégio e a honra de poder estar aqui nessa manhã para compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Estando aqui à minha frente, como disse o pastor Maurício, um grande amigo, mas um homem de Deus, um servo, um ministro da palavra de Deus, e partilhar essa palavra é motivo de responsabilidade, mas é satisfatório, porque eu creio que nessa manhã o Senhor já começou a fazer algo especial. E eu quero te dizer que nessa manhã é manhã de restauração na sua vida. Eu louvo a Deus pelo tema da série em que vocês estão entrando, porque tem sido motivos de indagação dentro do meu coração, algumas coisas que nós estamos vendo ao redor do mundo. As coisas estão acontecendo numa velocidade impressionante. Os dias estão piorando a cada dia. Nós vemos o que aconteceu a semana passada aqui na América a respeito do casamento homossexual, homoafetivo. As coisas que têm acontecido no Brasil e outras que estão por vir. Chegou a hora dos filhos de Deus se levantarem. Não há mais tempo para se esconder. Não há mais tempo para viver uma vida superficial no Evangelho de Deus. Nós temos visto aí a modernidade, as coisas acontecendo, e eu sou um amante da tecnologia, eu sou um amante de tudo isso, mas eu tenho me preocupado porque existe uma superficialidade se avançando sobre a terra, e os dias irão piorar, e se nós não estivermos enraizados, nós vamos perecer. Me lembro que há um tempo atrás, a minha mãe compartilhou comigo um sonho, e Deus fala muito através de sonho, na verdade tem falado, nós temos testemunhos aqui que se eu fosse contar ficaremos aqui o dia todo, mas enfim, alguns anos atrás ela teve um sonho e ela compartilhou comigo de que vinha uma onda imensa e entrava pela cidade e começava a destruir as casas, e as pessoas entravam em pânico. Eu me lembro que ela mencionou que o meu pai também estava nesse sonho e começou a ficar desesperado, mas as casas vinham a ruínas, vinham abaixo. E eu entendi pela palavra de Deus que aquela casa que não estiver firmada na rocha não pode prevalecer contra aquilo que vem. Os dias do Senhor Jesus estão se aproximando. Creia nisso. Talvez você tenha escutado isso desde quando você era pequenininho, mas eu quero te dizer que nós estamos a caminho da volta de Cristo. Jesus está voltando. É tempo de você voltar para casa, porque existe um trabalho grande, um trabalho árduo a ser feito, na qual os filhos de Deus precisam se levantar. E nessa manhã eu quero encorajar você a fazer isso. O Senhor possa usar a minha vida para ministrar a palavra dele e tocar no teu coração. Mas no final eu quero apresentar a minha família, mas eu, sem perda de tempo, eu quero que você abra a sua Bíblia no Romanos capítulo 8, versículo 19. E Neemias capítulo 1, versículo 4, eu quero ousar um pouco nessa manhã a fazer uma ponte, algo paralelo entre esses dois versículos. E quando eu os coloquei juntos, eu comecei a dar risada, porque parece que os dois se complementam. Já está aí? Leia comigo, primeiro vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 19, eu vou ler na versão da Bíblia A Mensagem e também vou ler na versão da Bíblia NVI. Diz assim a minha tradução: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A versão da NVI diz: a natureza criada aguarda a expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A raiz da palavra revelado é tirar o véu. A noiva, quando entra para se casar, ela vem com o véu ao encontro do noivo, mas aí existe o ato de revelar. Tem muita gente por aí usando um véu
e que precisa ser tirado nesses dias. A criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E olha o que Neemias diz. Neemias capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Feche os teus olhos mais uma vez, eu quero orar contigo. Senhor, estamos diante da tua palavra que é viva e ela é eficaz. O Senhor já tem falado durante esse culto, durante esse serviço, Senhor. Que possamos sair daqui, ó Pai, cheios, como cantamos, que os rios de Deus venham. Queremos beber da tua fonte. Mas fala conosco, fala ao mais fundo do nosso coração nessa manhã. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, amém. O livro de Neemias é um livro que traz como mensagem central a restauração. E falar de restauração faz com que o livro de Neemias seja também um livro atual. A Bíblia é atual. Apesar de ser escrita há milhares e milhares de anos atrás, ainda fala nos nossos dias. E eu começo a discorrer a Bíblia Sagrada e vejo que desde os primeiros capítulos existe um Deus em busca do homem para restaurá-lo. Gênesis trata de Adão e Eva, e depois que caíram, saíram do jardim, do lugar onde eles estavam, mas um Deus que se preocupou em cobri-los. Vemos o dilúvio acontecendo logo mais à frente e acabando com a raça. Mas vemos um Deus preocupado em proteger, em restaurar o homem. Noé, entra para a arca, porque eu vou começar novamente. Restaurar é voltar à forma antiga, é trazer de volta a forma original. E você e eu, nós sabemos muito bem que Deus tem um projeto e um propósito, na qual Ele não se desvia, na qual Ele não perde o foco. Nós muitas vezes perdemos o foco, perdemos a direção, vamos para todos os lados, tentamos ajudar, tentamos fazer da nossa maneira, mas existe um Deus que não perde o foco. E o homem cai, e o homem se vira para Deus, vira suas costas para Deus. A gente vê na Torre de Babel um sinal muito claro dizendo: Deus, nós não precisamos de você. Nós queremos erguer uma torre, nós vamos ser grandes, nós vamos ser conhecidos. Mas eu vejo um Deus amoroso tirando do meio daquele povo, da cidade de Ur, um homem chamado Abraão, e fala: Abraão, vem cá, eles não querem, mas eu vou começar novamente o meu projeto, eu vou restaurar, vem cá, eu farei de você uma grande nação. E a gente vê mais uma vez o homem, ou melhor, a mulher, num ato falho, tentar sugerir algo para Deus. Quantas vezes nós tentamos sugerir algo para Deus? E eu fico pensando, será que no nosso inconsciente nós achamos que a nossa sugestão é melhor do que a de Deus? Imagino eu, Sara, e você conhece muito bem essa história, já idosa, já de dias, diante de uma promessa, e às vezes a promessa na nossa compreensão acaba demorando, né? Deus, eu tenho uma promessa que já perdura. Deus, eu tenho uma promessa que já dura por muitos anos, mas ainda não vi. Já estou ficando velho, Senhor, e estou perdendo as minhas forças. Sabe, Deus, imagino eu tenho um jeito de te ajudar. Você já falou isso para Deus? Ou pelo menos você já fez? Nós temos um jeito. A grande ideia. E aí Sara chama a sua serva e faz o que não deveria ser feito. Mas Deus falou: olha, eu tenho uma promessa contigo e eu vou restaurar. Ainda que você não creia, a minha promessa irá se cumprir, porque não depende da sua ajuda. E a gente vê Isaac nascendo, e a história vai seguindo. E a história no Velho Testamento, se você for descorrer, você vai ver um Deus em busca do homem, na intenção de restaurá-lo. Tira um povo que era escravo no meio do deserto,
para ser uma nação ali mais à frente. E esse povo perece no meio do caminho, por tentar fazer a maneira, por tentar mais uma vez dar um jeitinho, a ponto do seu líder falar: Deus, acaba com esse negócio, eu não aguento mais esse povo. O povo reclama, sai do Egito, atravessa um mar que se abriu miraculosamente, tem provisão de comida, tem uma nuvem que não os deixa perecer durante o dia, e tem uma chama de fogo que os conduz durante a noite, mas anseiam voltar para o lugar onde estavam. Sentem saudade do Egito. E Deus fala: olha, o povo pode até perecer, mas o meu projeto, ele vai acontecer. Vem cá, Josué, vem cá, Caleb, eu vou restaurar o meu povo. E a gente vê isso acontecendo, até que o projeto de Deus de restauração, ele é concluído num homem chamado Jesus Cristo. Chega a um ponto em que Deus fala: eu já tentei com o homem, não está dando jeito. O homem tende a se meter no meu projeto, eu preciso restaurar. Então vai lá, filho, vai lá, eu sei que você não vai desviar o seu foco. E aí Jesus vem e restaura. E o livro de Neemias é muito interessante, porque quando eu fui pensar sobre o tema e mastigar com os dentes do cérebro, como um amigo, um colega faz, eu logo mandei uma mensagem para o pastor e comecei a meditar, e Neemias vinha na minha cabeça, e eu, até ontem à noite, falei: pastor, eu tenho alguns caminhos que eu posso andar, mas diante do Senhor eu falei: Deus, eu quero aquilo que tu tens para o teu povo nessa manhã. Podemos andar por diversos caminhos, mas que a tua vontade prevaleça sobre a tua palavra. E eu vejo em Neemias um projeto maravilhoso. Olhando por essa ótica de restauração, a história de Neemias nos diz que havia um povo, havia uma necessidade e havia um estado. E você que conhece a história de Neemias sabe que Neemias era um copeiro do rei. E não só um copeiro, mas ele tinha um relacionamento com o rei diferenciado. Alguns relatos nos dizem que Neemias, em algumas vezes, chegou até ser um dos conselheiros do rei. E a minha Bíblia diz que em um determinado momento chegam os seus irmãos da cidade e trazem um relato sobre o povo de Jerusalém. E ele quer saber como é que estão as coisas. E o relato não é muito animador, porque você sabe muito bem que depois que o povo de Jerusalém saiu do cativeiro na Babilônia, as terras e a sua cidade foram destruídas. E eles passaram o seu repórter para Neemias, e uma coisa muito interessante acontece. A Bíblia diz que ele senta e começa a chorar. E começa a se lamentar, e a Bíblia nos diz que ele lamenta por alguns dias, e acabamos de ler esse versículo. E o que eu entendo com isso, pastor? Primeiro, é que muitas vezes nós estamos sentados esperando encontrar o lugar correto para poder funcionar no reino de Deus. Ponto número 1. Neemias era copeiro do rei, estava funcionando, ainda que o projeto de Deus para a vida de Neemias não fosse esse. Tem muita gente sentada aí, esperando acontecer. Quando eu achar o meu lugar, eu vou funcionar, eu vou trabalhar. Deixa eu te falar uma coisa, você corre um grande risco. Você se descobre e se encontra funcionando.
Quando você espera se descobrir sentado onde você está, você corre um grande risco de ser coberto por um túmulo, por uma sepultura. Porque são nos relacionamentos em que nós nos encontramos, funcionando. E Neemias estava funcionando como copeiro, mas o chamado de Deus chegou até Neemias. E ele sai dali, ora, jejuma, vai diante do rei, consegue a permissão do rei para voltar à sua cidade. E quando chega diante da cidade, um caos. Um caos. E o interessante é que Neemias ainda não compartilhava com ninguém o que ele ia fazer. Imagino ele chegando diante da cidade de Jerusalém, ele olha para aqueles entulhos, a Bíblia diz que estavam cheios de entulhos. Ele diz: meu Deus, quanta coisa para fazer. E a Bíblia diz que ele começa a passear à noite e vai sondar o terreno, até o momento em que Neemias chega diante do povo e diz o que ele veio fazer ali. Outra coisa que eu aprendo com isso é que nós muitas vezes estamos em busca do chamado de Deus para a nossa vida. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. E o que eu aprendo com a história de Neemias é que um dos sinais que vão confirmar o meu chamado é um sentimento de misericórdia inexplicável. Neemias se coloca no lugar daquele povo. Aí você pode dizer: mas eu também tenho compaixão. Muitas vezes, quanta miséria tem acontecido ao redor do mundo. Mas o que você tem feito diante disso? Temos ficado apenas no sentimento de compaixão? Não foi isso que aconteceu na vida de Neemias. Neemias se comove, mas tem uma atitude diante da situação. Eu entendo o chamado de Deus na minha vida. E ele volta para casa. Volta para casa, reúne o seu povo. E aí a história nos diz que aparecem alguns camaradas, Sambalate e sua trupe, se podemos dizer assim, e a sua turminha do barulho, e ficam sabendo do projeto que Neemias fora fazer. E aí você sabe muito bem que quando nós estamos focados em construir, em estabelecer, em levantar algo, algumas pessoas que não compreendem a nossa visão, aquilo que Deus colocou no nosso coração, têm a tendência de começar a falar. Deixa eu te falar uma coisa: nem nós mesmos muitas vezes compreendemos aquilo que Deus tem para nós. Ele não espera compreensão, ele espera obediência. Abraão, sai da tua terra. Para onde eu vou, Senhor? Abraão, sai da sua terra. O que eu vou fazer, Senhor? Sai da sua terra. E eu fico maravilhado com Abraão, porque era um cara que não sabia para onde estava indo, não sabia o que ia acontecer, mas ouve a voz de um Deus e simplesmente obedece. Não fique esperando entender as coisas de Deus na sua vida, simplesmente levanta e faça. Se existe uma convicção dentro do seu coração, levante-se e faça. É tempo de voltar para casa, porque é uma obra para ser levantada. Os muros de Jerusalém estavam caídos. Os muros de Jerusalém estavam derrubados, as portas queimadas. As cidades, no tempo histórico bíblico, eram levantadas e os seus muros serviam para a proteção da cidade. Fortaleza, você conhece os muros de Jericó? E o que nós temos feito dos nossos muros? Existe um ataque nos dias de hoje sobre as nossas casas. Talvez alguns muros foram caídos. Talvez os muros foram saqueados. Talvez a sua casa tenha sido saqueada, mas eu quero te dizer nesta manhã que é preciso voltar para casa, porque a obra precisa ser reerguida. Os muros vão se levantar, as casas vão ser reconstruídas, mas é preciso que você arregace as suas mangas e se disponha a fazer a vontade do Senhor, a não medir esforços. Os muros começam a ser levantados, o povo se empenha, e eu
eu vejo a glória do Senhor, porque quando o povo se empenha e foca em fazer um projeto, em executar uma obra, as coisas acontecem de forma sobrenatural. A Bíblia diz que em pouco tempo os muros estavam levantados até a metade. E isso me faz e me remete à Torre de Babel. Lembra do que Deus disse? Eu vejo que o povo é um, tem um propósito. Eu preciso descer lá, porque senão eles vão conseguir fazer o que eles estão pretendendo, estão se dispondo a fazer. E muito me entristece algumas coisas que nós vemos por aí nas redes sociais sobre evangélicos e etc. E você sabe muito bem, essa briga, essa picuinha, no meu modo de vista. Enquanto é o momento de nós erguermos, juntarmos forças, porque os muros estão sendo abalados e nós precisamos nos levantar. A criação tem gemido. Isso que nós temos visto ao nosso redor é um gemido da criação, esperando que os filhos de Deus se levantem nesses dias. Não há tempo para brincar. Precisamos arraizar, criar raízes. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E quando o muro se completa, se ergue até a metade, a Bíblia diz que alguns se cansam. Neemias, estamos cansados, não temos mais força, estamos esgotados. Deixa eu te falar que o cansaço é algo natural na vida do ser humano. Nós nos cansamos. Nós trabalhamos duro e nós nos cansamos. E cansamos muito mais quando nos propomos a fazer aquilo que é de um coletivo de forma singular. Neemias não se propôs a fazer um trabalho de um povo sozinho, porque ele não conseguia. E muitas vezes nós temos a tendência de querermos fazer um trabalho que é de uma coletividade sozinho. Estamos fadados a parar nos primeiros passos. Então o cansaço é legítimo, é natural. Mas o conformismo e se conformar com ele, não. O povo estava cansado e Neemias tem uma estratégia brilhante. Vocês estão cansados, então nós vamos trabalhar com a metade. Se já estava duro o negócio, imagine agora. Vocês vão ficar aqui vigiando. E o interessante é que às vezes nós perdemos aqueles que estão trabalhando à nossa volta por cansaço e precisam descansar. E às vezes nós temos a tendência de achar que o projeto não vai ser concluído. Às vezes nós temos a tendência de achar que precisamos parar porque não vamos dar conta. E a minha Bíblia diz no livro de Neemias que aqueles que se dispuseram a trabalhar, eles não só apenas trabalhavam, mas com a mão carregavam a espada e com a outra levavam os materiais. A habilidade de Deus na vida do homem. Imagine você. Com uma mão eu preciso defender o meu território, mas a obra não pode parar. Com uma mão eu tenho a espada, mas eu tenho um projeto a ser cumprido. E a minha Bíblia diz que tentaram desviar o foco de Neemias. Sanbalat o chama por várias vezes. Por várias vezes precisamos nos encontrar. Eu preciso conversar com você. A gente precisa acertar. Eu preciso fazer esse camarada parar de alguma forma. E a resposta de Neemias era muito clara. Eu tenho uma obra e eu não posso parar. Eu tenho uma obra e eu não posso parar. Quantas vezes nós paramos no meio do processo de alguma coisa? Deixa eu te falar e confessar um pecado para você. Eu tinha a tendência de parar as minhas coisas no meio do caminho. Isso me incomodava porque não chegava à conclusão. A Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo, senhor. Porque no começo nós estamos empolgados. No começo nós estamos com todo o vapor. Mas aí no meio do caminho vem uma crise chamada crise do meio. E é onde as nossas forças se vão, é onde a gente começa a indagar, é onde a gente começa a questionar e muitas vezes, infelizmente, paramos e não chegamos até o final. Mas Neemias, diante disso, tem uma resposta muito clara: eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu tenho uma obra e eu não posso parar. Os muros precisam ser reerguidos. E de fato ele enfrentou alguns desafios. Os inimigos tramaram algumas vezes a
saquear o projeto de Neemias. Mas a Bíblia diz que nos lugares onde o muro ainda não havia sido fechado, Neemias levanta famílias e coloca-os nesse lugar. Estão tentando acabar com a família nesses dias. Estão tentando destruir o projeto de Deus. As nossas casas estão sendo saqueadas, mas eu quero te dizer que nós temos uma obra e nós não podemos parar. O projeto original do Senhor é a família. É a família. Quando a sociedade acaba com a família, acabou-se. Acabou a esperança. Mas precisamos nos levantar nesse dia. Você precisa voltar para casa, porque a obra precisa ser completada. E o Deus de Israel conta com a sua e com a minha ajuda. A Bíblia diz que os sacerdotes trabalhavam. Cada um fazia uma parte diante da sua casa. Levantavam os muros diante da sua casa. E o projeto se ergue. Deus levanta Neemias para voltar à sua casa. Deus levanta Neemias para mudar a história de um povo. Existem dois cenários. Existem dois estados diante do povo de Jerusalém. Um era quando Neemias chega diante da cidade. Destruição, caos, desolado, desanimado. Mas quando o povo se compromete com o projeto de Deus, há um shift, há uma mudança. O projeto foi concluído. Talvez você é um Neemias, na qual Deus tem levantado e irá levantar nesses dias. Ou quem sabe você é um dos cidadãos de Jerusalém, que estão à espera de alguém, que estão à espera de um renovo, que estão à espera de uma motivação. Deixa eu te falar uma coisa. O Rei dos Reis está neste lugar nessa manhã, e Ele irá restaurar, renovar as suas forças, te levantar, capacitar você para esses dias. Chegou o dia. Come back home. Come back home. E eu gosto da expressão em inglês, home, lar. Algumas vezes nós vamos voltar para a nossa casa e não encontrar um lar. Mas todas as vezes que nós nos propomos a voltar para o lar, podemos encontrar uma casa. Qual a diferença de um do outro? Existem muitos lugares que têm casas, mas os lares estão destruídos. Mas quando nós nos propomos a erguer o lar, a casa é consequência. Os muros foram levantados, pastor, mas eles tinham casas destruídas, mas eles possuíam um lar. Qual é o seu lar? Você precisa voltar para casa, porque é no relacionamento que você irá se descobrir, se levantar, se reerguer e se dispor. Não há chamada singular. Deixa eu te falar uma coisa. O dom que você tem não é seu, ele é meu, porque ele me serve. O dom que eu tenho, ele é seu. Evangelho de Deus não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. O evangelho que acaba em mim, me desculpe, não é evangelho. Me perdoe. Come back home. Come back home. Existem os muros que precisam ser restaurados. Muros que podemos entender como princípios que foram perdidos ao longo do tempo, que precisamos trazer de volta. Precisamos reerguer porque foram esquecidos. Valores. Ele conta com você. Ele conta comigo. Come back home, porque a restauração começa.
Vocês ouviram sobre letargia semana passada? E eu creio que Deus começa a ajustar a casa, pastor, porque para receber visita a gente tende a arrumar a casa e deixar ela bonita, bacana. E eu gosto disso. E eu creio que Deus começa a arrumar a casa para receber. Come back home, porque nós estamos construídos. Come back home porque a gente precisa de você. Come back home. Se coloque de pé nessa manhã. Feche teus olhos. Aleluia. Restaura a nossa vida nessa manhã, Senhor. Assim como o oleiro quebra o barro e faz de novo. Restaura, Senhor, a tua casa e nós. Restaura, Senhor, porque nós precisamos seguir com a obra não pode parar. Existe um projeto a ser levantado, erguido e concluído, e que nós sejamos participantes e colaboradores desse projeto, Deus. O Senhor falou contigo nessa manhã, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se Ele falou ao teu coração, se você entende a palavra de Deus para você, sai do seu lugar e vem correndo aqui na frente. Sai do seu lugar e se derrame na presença do Senhor aqui. É manhã de restauração. É tempo dos muros serem reerguidos. É manhã de restauração neste lugar. Sai do seu lugar. Não esperem. Chegou a hora dos filhos de Deus serem revelados, porque a criação espera com expectativa. A quem enviarei? Você entrou aqui nessa manhã com a sua vida em pedaços. Talvez você entrou aqui nessa manhã com a sua vida em cacos. Deixa eu te dizer uma coisa: o projeto de Deus começa a ser reerguido na sua vida. Corra para o altar do Senhor nessa manhã. Se derrame na presença do Senhor. Se derrame na presença do Senhor. Igreja, erga a sua voz nessa manhã e louve ao Senhor. Cantar essa canção novamente, enquanto os pastores se dirigem a orar por essas pessoas aqui na frente. Pastor Maurício, Pastor Vanderlei. Eu quero ser Senhor amado.
de novo. Eu quero Podemos assentar, queridos. Aplauda o Senhor. Aplauda dele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia, aleluia. Pastor Maurício, obrigado. Me sinto honrado de partilhar o meu coração com os irmãos nessa manhã. Eu fico maravilhado vendo aquilo que Deus tem feito nessa casa. Vendo onde vocês têm chegado e chegarão. Fico de longe pelas redes sociais acompanhando. Me alegra. Fico feliz porque à frente desse povo existe um homem temente, amante de Deus. Um homem que ama o Senhor. Vocês possam seguir nesse projeto. Existe uma obra e ela não pode parar. E para encerrar, quero apresentar para vocês a minha família que está aqui. Nós estamos de férias. Deus é bom. Tem gente que chega para você quando você está de férias e fala assim: você está de férias? O diabo não tira férias. E eu aprendi uma resposta, sabe?
Quando alguém chegar para você e falar, você está de férias, o diabo não tira férias, fala, é por isso que ele está no inferno. Porque quem quer fazer por muito tempo, precisa parar por um pouco tempo. Por algum tempo. E é prazer para mim, e eu creio que esse lado de cá tem algum mistério, porque eu estou tentando convencer os meus sogros a vir para cá já tem um tempinho. E lá perto de Miami eles não se simpatizaram muito não, mas ontem em Clearwater, meu Deus, que pôr do sol. Eu vou te falar, poucas vezes eu vi um pôr do sol tão lindo na minha vida. E a primeira coisa que eles falaram foi, se for para vir para Flórida, eu venho para Clearwater. Eu acho que isso é projeto de oração da minha esposa, porque ela fica com esse negócio aí, não, eu quero mudar. Irmãos, esteja em oração. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Eu quero apresentar a vocês. A minha mãe também está aqui comigo, quem não conhece. Minha esposa, vocês todos já conhecem, mas fica de pé. Meu sogro, João, minha cunhada, Dayana, minha sogra, Dona Emília. É um prazer. Amo de paixão esse povo. É uma casa portuguesa, com certeza. Podemos acertar. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Um abraço.